Boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live de sabedoria e hoje vou conversar com uma pessoa muito especial, o Claudiomir Lang, que acaba de entrar na live. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu botar minha clerical aqui, rapaz. Deixa eu fazer aqui, me ajustar, falar com o Lang. O cara tem que se arrumar, né? Doutor Lang e tal, aquele negócio todo. Então, vamos ver o Lang aqui. A Carol tá junto aí, Marlida Silveira. Olá! Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Você tá bem? Tô bem. Que maravilha, que maravilha. E aí, meu querido, como é que foi seu dia? Foi muito bom, né? Atendi hoje aqui em Estância Velha, no Centro Conectude. Foi um dia bem especial mesmo. Que bom, que bom. Para quem não conhece, esse é o Dr. Claudiomir Lang, meu amigo, companheiro de viagem, já foi comigo 2 vezes a Israel, estivemos juntos em Israel, Itália, qual é os outros países, Lang, que você teve comigo já? Jordânia, Abu Dhabi, Dubai. Abu Dhabi e Dubai fazem parte dos Emirados Árabes, né? Então, mas nós estivemos em outros lugares juntos. Quais foram eles, Lang? Europa, né? Egito, né? Egito. Estivemos no Egito. Enfim, ele já foi em 2 roteiros comigo, pela Terra Santa e países históricos que fazem parte da narrativa bíblica e da história da igreja. Então, Lang, te apresenta para nós aí qual é a tua atividade profissional. É bem fácil da pronúncia dela. Microsemiótica irídia. Né? Microsemiótica. Nós vamos fazer a transmissão junto pelo Facebook, Lang? Sim. Então, se nós vamos fazer junto pelo Facebook, tu pode acionar aí. Tá conectado ali, entra ali, entra participa ali da... Tá, eu estou no Facebook. Tu vai mandar para o teólogo ou para a página pessoal? Aqui, tô te vendo aqui, Lang. Tá me vendo? Tá, entra aí, acessa aí. Espera aparecer aqui. Deixa aparecer aqui. Tá conectado ali, entra participa ali da... Eu pedi para aparecer nesse vídeo. Nós vamos fazer a transmissão simultânea pelo Facebook e Instagram. Deixa eu ver aqui. Só depois baixa o volume ali do Face. Aqui do cenário. Ok? Tá adicionando ali. Tá. Estamos aqui, estamos juntos, então. Espera aí. Pronto. Só baixa o volume desse aí. Daí não dá microfonia. Tá, baixei o que deu para baixar. Isso aí, pessoal. Isso é as questões da modernidade, né? Transmitindo por Facebook e por Instagram de maneira simultânea. Então, ocorre esses pequenos contratempos próprios da modernidade. Tá? Então, peço aí a compreensão de vocês que estão no Instagram, porque o Lang nós estamos fazendo um teste também para transmitir via Facebook de maneira simultânea.
Tá dando eco, Lang, não está sendo possível. Porque eu não estou conseguindo zerar o som do... não consigo zerar o som do Facebook. Tá dando eco. Pessoal do Instagram tá ouvindo eco aí? O pessoal pode nos ajudar? Estão ouvindo eco? Tá saindo um pouquinho de eco aí. Os instantes também estão... Eu não consigo zerar o som aqui. Eu acho melhor não fazer pelo Facebook, Lang. Fizemos uma outra oportunidade só pelo Facebook, para o pessoal do Facebook daí. Isso. Então, quem estiver no Facebook e quiser entrar, pode entrar ali, Claudimir Lang, ou Luciano Stein, pode estar entrando ali no Instagram, nos seguindo ali, tá? Que vão ficar só aí no Instagram, tá ok? Muito bem. Então, Lang, explica para nós aí o que é a microsemiótica e o que é o microsemetista. Explica para nós. Explica para o povo aí. O povo quer saber. O microsemetista, né, ele vem se desenvolvendo aqui no Brasil, já em vários países. A microsemetia, ela trabalha através da análise da íris. Então, a ferramenta principal que a gente usa para fazer essa análise é a íris do olho, né? Onde que nós temos ali todos a questão genética, epigenética, o fenótipo, todos os registros, né? As predisposições, tudo fica então na íris do olho. E o que você consegue ver fazendo o exame da íris de uma pessoa? O exame da íris, através da íris a gente consegue observar a questão da genética, né? E essa genética a gente consegue observar que tipo ou predisposições que essa pessoa tem patológica, né, hereditária ou adquirida, né? Então, através dessa genética a gente consegue saber também o comportamento dela, né? Digamos um exemplo, né? Digamos que são 5 tipos de genética e digamos que seja a 2, a genética tipo 2, são pessoas mais metódicas, são pessoas mais diurnas, né? Elas têm o menor pico de energia às 9h30 da noite. Então, tu sabe como essa pessoa funciona e também sabe quais são as predisposições genéticas dela, né? Por exemplo, a genética tipo 2, geralmente as pessoas ela tem predisposições a problemas intestinal, problemas respiratórios, perde massa muscular com facilidade, inflama com facilidade, em função do pH. E o que é o assunto desta noite também é a questão da epigenética, né? A epigenética são a questão dos traumas, dos eventos, né? Do pré-natal, pós-natal. E aí adiante também a gente consegue hoje, através da íris, ficam os registros também familiares todos, né? Então essa é a epigenética, que é na banda do sistema nervoso autônomo, né? Relacionada na íris. E também a questão do fenótipo, é o meio que essa pessoa viveu ou também adquirido, né? A questão da nutrição, da alimentação, que é o nosso conflito, na verdade, entre a genética, a epigenética e o fenótipo, né? Porque o fenótipo é como ele vê o mundo fora dele e a genética quem ele é. E aí vem entre meio disso vem a epigenética, né? Que a epigenética é os traumas, os eventos, tal. E nesse fenótipo a gente consegue então também observar, ver qual é o alimento adequado, né, para cada indivíduo. Que fantástico isso. Pessoal, para vocês entenderem melhor o que o Lang está dizendo, porque, em geral, Lang, as pessoas que estão assistindo, como a tua atividade profissional e o campo da ciência que você estuda não é amplamente divulgado, em geral as pessoas estão te ouvindo e podem estar pensando, mas o que é isso? O que foi que o professor Luciano arrumou para essa noite? O cara aí para falar esse negócio de fenótipo, epigenética, microsemetista, microsemiótica, como é que isso realmente funciona? O que é? Então deixa eu compartilhar com você o que é que basicamente o Lang faz e estuda, e você vai se encantar com essa ciência, porque eu considero ela uma das mais importantes para você compreender a realidade interior de uma pessoa.
Eu considero ela de uma importância tão grande quanto o estudo da psicologia, apesar da psicologia ser mais amplo, é um campo muito amplo e ser a rainha das ciências humanas que estuda e pesquisa a mente e as causas do ser, mas esse campo de ciência que o Lang está falando é fundamental. Depois que você conhece, você se encanta e aprecia com grande respeito e consideração. Através de uma fotografia do olho da pessoa, eu sei porque eu já fiz esse exame com ele, minha família já fez, nós já falamos e estudamos isso várias vezes. Eu dei palestras em grupo de formação na área do Lang. Ele já me convidou para dar palestra. Eu já estive umas 2 ou 3 vezes em grupos de formação, né, Lang? Sim, sim. A tua imagem está travando, Lang. Eu não sei como é que está a tua internet aí. Eu não sei para o pessoal como é que está. Para mim, a tua imagem aqui está travando. Eu te ouço bem, mas a tua imagem congela. Então, ele tira uma foto da íris e, através dessa foto, ele consegue diagnosticar com precisão traumas que a pessoa teve e em que áreas são esses traumas e a idade que a pessoa sofreu o trauma. Ele também consegue identificar, através do exame da íris, as doenças que a pessoa tem ou tem a predisposição de desenvolver. E é incrível como isso tem assertividade na colocação. Então, Lang, para nós fazermos uma comparação aqui entre esse campo da ciência e a teologia, vamos partir da premissa, aquela que nós conversamos ainda no teu consultório, quando foi perguntado para ti assim, tá, mas só fica o registro do que é ruim que aconteceu na vida? Não, e o que é bom não aparece? Aí a resposta que eu lembro, a resposta que tu deu, tu desse a seguinte resposta: mas o bom é o normal, né? Não precisa ficar registro, isso bom é o normal. E tu sabe que só fica registro do ruim, né? Da marca ruim, mas o bom é o normal, e isso é bíblico. Eclesiastes 5:20 diz que aquele que é agraciado com Deus não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus enche o seu coração de alegria. Então, o normal é você estar sempre renovando a felicidade com fatos novos, para que você não tenha apego ao passado, mas sempre vivendo com intensidade o seu presente. Mas fala um pouco mais sobre isso, Lang, para nós conectar com outros textos também das Escrituras. É bem interessante, é exatamente o que o senhor está falando, porque, na verdade, a questão dos registros, né? Aquilo que, na verdade, o que acontece com o registro mesmo, vamos entender como que funciona essa questão do registro, né? Que vai ficar ali na íris, né? E fica, na verdade, não é que fica na íris é um mapa nosso, né? Que, na verdade, ali a gente consegue identificar qual o registro que ficou, qual o mês da gestação, qual idade que ficou esse registro. E o mais importante é saber como a pessoa interpretou aquele momento, né? Porque vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que a mãe, por exemplo, perdeu, teve um aborto, né, anterior àquela gestação. E, de repente, né, tinha medo também de vir a perder esta criança, né? A criança, por exemplo, geralmente interpreta e fica no registro como uma rejeição, né? Como fosse uma rejeição. Então, na íris vai demonstrar isso. Então, como a pessoa interpretou aquilo, né? Aquela memória. E assim só para ficar aqui registrado, a íris, ela tem o registro do feto, ainda quando nós éramos feto, se sofremos algum tipo de rejeição ou violência, ainda no estágio fetal. Ainda no estágio fetal. O registro ele começa desde o momento da fecundação, né? Na íris, né? Desde o momento da fecundação já começa, então, os registros, né? E ali começa, então, a linha da vida. E nessa linha da vida, então, começa a acontecer a história desta pessoa, os registros desta pessoa, né?
Então, já começa. Então, digamos que vir ali, digamos, no momento da fecundação, os pais estavam brigados ou tinham uma situação, né? Como que foi esse momento, né? Então, já fica o registro ali se teve algum problema. Como eu estava falando, né, na questão, a mãe perdeu lá teve um aborto anterior a esta gestação. O que acontece? Como que essa criança interpretou? Como ela não pode, de repente, interpretar nada, né? É uma coisa muito relativa, mas bem capaz, ou geralmente o registro que acontece ali é como que ela estava sendo rejeitada. E olha só que interessante isso, Luciano, professor Luciano. Na vida depois, essa rejeição, a pessoa ela fica uma pessoa mais desconfiada, insegura, né? Parece que para os outros tudo é mais fácil, para ela tudo é mais difícil, né? Porque foi difícil ali, porque ela estava sendo rejeitada. E ela vai estar sempre lutando para ser aceita agora aqui na vida, né? Então, o registro lá da gestação. Olha só, o pessoal está perguntando aí, o primeiro texto que eu fiz citação é Eclesiastes 5:20. Baseado nisso, onde é que a Bíblia fala sobre os registros ainda no estágio fetal? Onde é que está na Bíblia? Para você ter a informação do registro em estágio fetal. Isso está no livro dos Salmos, Salmo 139, do verso 14 até o verso 17, diz que de um modo maravilhoso eu fui formado, e as tuas obras são maravilhosas, e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, o meu registro espiritual, o meu ser, o meu homem espiritual, porque o meu homem espiritual ele já foi criado. Quando ocorre a fecundação, nós recebemos o homem espiritual. Então, o homem espiritual, ele não tem adolescência, ele existe a vida, a essência. Ó, aqui tem um doutor nos assistindo, hein? O Diego Wildeberg. Daqui a pouco o Diego começa a fazer pergunta aí, ó. E o Diego é fera no assunto, tá? O Diego é fera. Diego, você tem que conhecer o Lang, você tem que conhecer o Claudiomir. A hora que você conhecer o Claudiomir, você vai ver essa flor o Lang já te segue e já indica lá pro teu clube de meditação. Já bota as pessoas te seguir também, Diego. Então, a minha alma, ela já existe desde a fecundação do óvulo. Então, a minha alma o sabe muito bem como é que eu fui formado. A minha alma sabe como foi a vida da minha mãe e do meu pai enquanto eu estava no processo gestacional. A minha alma o sabe muito bem como é que eu fui formado. É só ler Salmo 139, verso 14. Tá? Então, você vê que existem registros que acabam acompanhando comportamentos e modelos como o Lang disse aí. Aí você pega o verso 15, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Qual é o sentido aqui? Todas as questões que determinam a minha força ou a minha fragilidade, a minha capacidade de sustentação emocional, física, a saúde e espiritual, elas são conhecidas por Deus desde o ventre da minha mãe, pelos registros de formação que eu tenho lá. Agora, olha o verso 16. Enquanto a minha secretária amada aqui, tá, a Carol, a minha secretária amada é a Carol, tá, o Lang. A Nádia, ela bota o nome de Carol no Instagram. Acho que é só para me provocar. Mas olha só. O verso 16, olha só. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, os olhos de Deus nos viram ainda informe. E agora, olha só, olha a conexão. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tá? E aqui vai para explicar isso,
aí tem que ter outra live, e é assunto de profundidade de ciência bíblica, que não, se eu falo aqui, fica como peças soltas. E as pessoas não vão entender essas peças soltas. Mas aqui vai a chave, então, a fórmula bíblica para você entender. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E aí Deus diz assim, ó, o salmista está dizendo assim, Davi está dizendo assim para Deus, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Eu trago nos meus olhos o registro de um tempo em que eu ainda não tinha a forma completa. Eu estava em formação. Mas os olhos veem a substância ainda informe. Aí agora, se você faz as conexões com os demais textos, que eu vou continuar dando sequência aqui com o Lang, você começa a ver como a ciência divina, ela explica a ciência humana, e como é poderoso para alguém ter o conhecimento bíblico e, de posse do conhecimento bíblico, ele basear as suas pesquisas no campo científico, como fez Isaac Newton, como fez Thomas Edison, como fez Louis Pasteur, como fez o próprio Einstein, e outros que, pela sua matriz judaica ou cristã, reconheciam na Torá ou na Bíblia a base para toda a ciência. Eu estava lendo hoje o livro de Jó falando que o núcleo da Terra é composto de fogo. Isso foi falado há 4.000 anos atrás, que o núcleo da Terra era fogo, que o ar não tinha peso. Tá? Então, é incrível essa ciência bíblica. Mas, Lang, continua aí, porque senão eu fico em delírio aqui, tá? E o Diego já perdeu a tampa da cabeça aí, que segundo ele está dizendo aí. Bem interessante, pastor Luciano, o senhor está falando, porque olha só que interessantíssimo esse versículo. Que na íris, a gente tem uma divisão nela, é o seguinte. A pupila é a manifestação de Deus. Tá? E logo a seguir da pupila, nós temos a banda do sistema nervoso autônomo, tá? Que é onde a gente faz a identificação dos traumas. Olha só, e isso é considerado a alma. A manifestação da alma. Então, para te ver, em cima disso que você está falando, do versículo, é exatamente aonde se busca na íris. E esses sinais, e ela foi subdividida, né? A questão do corpo físico, a questão da alma, espírito, e a questão de Deus, a manifestação de Deus. Por que na pupila? Porque na pupila ela é oca atrás, não tem nada atrás, né? Ela tem a pelezinha. Então, o que acontece? Nós temos a manifestação de Deus. Interessante que os achatamento pupilar, tu vai ver ligado à coluna, né? Porque a coluna, a pupila é ligada diretamente à nossa coluna, né? Então, quando acontece um achatamento pupilar, que tem um achatamento ali, que a pupila deveria ser bem redondinha, né? E quando ela não é, existe, então, essa questão de como que Deus está se manifestando na vida dessa pessoa. Se tu vai observar, depende da área que ela está, realmente ela está ali, não está bem, né? E interessante esse versículo que você está falando, a questão da alma, é onde ficam os registros, na íris. E aí vem confirmar realmente a questão Bíblia, né? E a questão ciência. Então, ó, o Diego e outras pessoas aí estão curiosos, perguntando porque eles entraram depois que nós começamos a live. Diz aí como é que é o nome da sua atividade profissional, Lang. Microsemiótica irídia. Que é o iridiólogo. É um aprofundamento da iridologia, né? Tá. É um aprofundamento. Eu fiz naturopatia, depois fiz doutorado em microsemiótica irídia. E agora você é, então, um microsemiotista? Microsemiotista, aham. Tá. É uns negocinhos para você falar, você tem que ter fluência na matéria, porque senão você não repete isso aí. Repete aí! Não repete. Você tem, é aquele tipo, ó, o que é isso? Ó? A Mariana Guedes está perguntando o que é isso. A microsemiótica irídia sistêmica, a Yanara Duro está falando. Certamente a Yanara é uma profissional da área, para estar escrevendo tão bem e com fluência a matéria. Ela é do nosso curso, nós estamos com o curso agora da FANAP, né, que é a nossa faculdade, e ela é uma aluna nossa lá. Não. Bem-vinda aí.
Não, ninguém vai ficar louco aí, ninguém vai ficar louco. Nós só vamos ficar cada vez mais sábios e entendidos aí, doutor Diego. Então, olha só. Sobre a questão dos erros, até para nós dar fluência, porque são tantos textos em conexão que é importante nós dar fluência. Sobre a questão dos registros de traumas ou erros na íris. Fala um pouco sobre isso, Lang. Sobre os registros e traumas. O interessante é que cada evento, né, por isso que é interessante como a pessoa interpreta aquele momento, né? Porque é o seguinte, depende o momento que ela está vivenciando, depende do trauma que ela está vivenciando. Digamos, estamos eu e você lá em Israel passeando, né? E aconteceu um fato ali. Como que você interpreta aquele fato? Ou como eu vou interpretar? Porque é nível inconsciente, né? Porque a mesma situação, a mesma circunstância, eu posso interpretar de uma forma e você de outra. E no registro também da íris, né? A íris, ela vai registrar como que você deu significado àquilo. A Lilian Almeida está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. São cicatrizes emocionais na íris? Ela está perguntando. São cicatrizes emocionais na íris. Tanto que, como eu estava falando antes, olha só que interessante, que o teu comportamento no decorrer da vida, a psicologia, né, estuda muito também, estou fazendo neuropsicologia agora, né, uma pós, e se estuda muito na questão neurais, né, e a questão das emoções. E na íris, na verdade, a tua manifestação, digamos, você teve um trauma ali, tu vai ter algo que você reprimiu, você não entendeu, e você vai ter a questão emocional no decorrer da vida. Porque sabemos nós que, como nós estamos vivendo, é o que a gente tem de registros, né? Conscientemente, a gente só tem 5%, né? O restante são registros que a gente tem, que a gente vai tirando como base para tomar as decisões. E nessa base está os registros emocionais, né? Os traumas, os eventos que ficaram registrados, que eu vou utilizar, digamos, dessa minha plataforma, né? Do meu pendrive ali, usar aquelas informações do meu HD para me posicionar ao tomar decisões. Aí vem o medo, vem o pânico, vem todas as situações, né? O Diego está perguntando se cirurgia de miopia ou catarata interfere de alguma forma. Na verdade, não, tá? Não interfere porque a íris é só onde que vai registrar. Ele está perguntando para fazer análise ou muda no comportamento, não, né? O que muda, na verdade, se dando para tirar foto, não atingindo a íris, não tem problema nenhum. O pastor Celso está dando um testemunho aqui. Pastor Celso, um abraço para ti, meu querido, tá? Ele está dando um testemunho aqui que ele e a esposa consultaram com uma idióloga em Curitiba, eles são de Curitiba, e foi fantástico. A Aline Rosa está perguntando se pela íris temos como ver a predisposição para alguma doença. Tem. Conta aí, Lang. Com certeza, tanto genético como fenótipo, né? O que é a genética? Ao redor da pupila existe um anel de melanina, né? Essa melanina, depende da espessura, que ela é medida em microns, depende da espessura dela, a gente sabe, então, as predisposições daquela pessoa em questão patológica, né? Do que ela vai vir a ficar doente, ou que geralmente ela vem a ficar doente. Eu sou testemunha do Lang examinando pessoas. Eu vi o Lang examinar pessoas pelos olhos e dizer para a pessoa, sem a pessoa ter falado, que doenças ela tinha. Olhando os olhos da pessoa. Eu sou testemunha disso. O Lang dizer, você tem diabetes e você tem problema de infecção urinária, você... Cara, ele leu uma lista de doenças para a pessoa. Entendeu? Acertou todas. Acertou todas. Ele tirou uma foto do olho do sujeito e deu ali. E ele não conhecia a pessoa. Eu conhecia a pessoa. Entendeu? Então ele não teve como falar com a pessoa, pegar o exame, um laudo da pessoa para saber. Não. Ele tirou uma foto da íris da pessoa e disse as doenças que ela tinha e ainda qual as predisposições para desenvolver doenças que a pessoa também teria, que teria que se cuidar e se tratar. Olha aqui, a Dora está perguntando se você fala qual trauma foi. Eu também já vi ele falar que traumas foram, tá? Eu também já vi ele falar. Dá para saber todos os traumas ou só alguns, Lang? Na verdade, aí é que vem o que eu estava falando antes, né?
De repente, algum que você achou que marcou, você vai ver lá, não marcou, não registrou, né? Porque como foi o baque daquele momento para você, como você registrou aquele momento, né? E muitos, de repente, você nem lembra mais, porque a tendência nossa, o que é fazer? Esquecermos ou botar debaixo do tapete, né? Mas ali ficou registro daquela situação que você não interpretou. Por que é um trauma? Aquilo que você não interpreta, né? Da maneira adequada. Adequado. Isso é a microfisioterapia oftálmica, então. Olha o termo usado aí, Lang. Só podia vir do Diego isso aí. Microfisioterapia oftálmica. Não, anota isso aí, porque isso aí tu pode usar patentear esse diagnóstico aí, essa área. O que mais aqui? Deixa eu ver quem mais pergunta aqui. Maria, é isso aí. O que mais aqui? O povo não olha. Vai hipnotizar os caras aí. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais uma pergunta. Como identificar a linha do tempo dos registros no ser humano? José Ribeiro está fazendo a pergunta. Aí vem o que estávamos falando, né? Na verdade, a gente tem um mapa e a gente consegue, desde o momento da fecundação até a idade atual da pessoa. Então, a gente começa a fazer o sentido anti-horário na íris, né? E lá tem o registro, né? Que a íris é dividido. É que a gente não está acostumado, quem não vê a íris, né? Não sabe que a íris ela tem as divisões. Ela tem a pupila, na sequência ela vai ter outro anel ali. E esse anel, então, vai ficar onde é que eu falei antes, que fica a questão da alma também, né? E aonde que ficam os registros, aonde que fica a linha do tempo. E essa linha do tempo, então, ali vai registrando todos os eventos, né? Que vão acontecer no decorrer da vida da pessoa. Tá. Deixa eu ver quem é que falou aqui. Foi perguntado assim, a Dora perguntou, este estudo só pode ser feito presencial, essa consulta, no caso, ou pode ser feito online? Pode ser feito online, com certeza. A dificuldade, muitas vezes, da pessoa tirar a sua própria foto, né? Da íris, né? Que daí hoje nós temos, por exemplo, aqui o Luciano conheceu, eu tenho um equipamento especial aqui, né? Importado, uma lâmpada de fenda, né? Que a gente consegue fazer uma avaliação mais adequada. Mas hoje já tem uns equipamentos muito bons, tá? Se consegue se tirar uma foto, sim. E aí, sim, através dessa foto, a gente fazer essa análise. O Grau Ademir está perguntando como tratar a obesidade através da íris. Eu imagino que é fechando os olhos para não ver a comida, rapaz. Mas o Lang responde aí, Lang. Eu imagino assim, como é que eu trato a obesidade através da íris? Eu fecho os olhos, boto assim, aí não vê na comida, aí tira a comida da mesa, aí eu abro os olhos, não tem nada, hoje tu não vai comer, ou vai comer só alface. Mas tem como tratar a obesidade através da íris, Lang? Com certeza, e trabalho muito em cima disso, tá? Tirando a alimentação, né? Não brincando. O interessante, e através da íris é onde que dá o resultado maior, tá? Por quê? Porque geralmente o que acontece? Nós precisamos entender as memórias daí, né? A pessoa quer emagrecer e a pessoa começou a fazer um tratamento nutricional, né? Questão da alimentação e tal. Por mais, digamos que a pessoa tenha 100 quilos, né? Vamos tirar baixo aqui, né? 100 quilos. E ela quer chegar aos 80 quilos, tá? O que o corpo entende? O corpo entende que o peso ideal para ela, né? É o 100, que é a reserva que ela precisa. Então, ele vai lutar, vai fazer de tudo para que a pessoa volte ao 100 de novo. E isso acontece por 2 anos, tá? Essas memórias. E o que a gente consegue fazer através da íris? A gente consegue ver o tipo de DNA que a pessoa tem, então, para ajudar a nutrir as células, as memórias, para que depois o organismo mesmo entenda que ele não precise ficar os 2 anos ali, né? Porque ele teria que chegar aos 80 e teria que permanecer os 2 anos com aquele peso, né? E aí sim ele conseguiria se manter. Assim não. Claro, se a pessoa voltar a comer, né? O exagero, com certeza, que daí não tem, né? Mas muitas vezes a pessoa faz o regime, Luciano, mas daqui a pouco, mesmo com o regime, mesmo ela volta a ter o mesmo peso, né?
que ela já tinha antes. E através da íris, sim. E também, geralmente, lembrando que o peso é uma fuga, né, que a pessoa tem, né? Como o álcool, como, né, tantos outros. Nós buscamos as fugas para não enfrentarmos os nossos próprios traumas, né? Nossa vida, né? Bom, só para nós não perdermos a conexão do assunto sobre a questão dos registros de traumas ou registros negativos na nossa íris, a Bíblia diz em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 1, que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante está gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares. A Bíblia diz que os nossos erros, os nossos deslizes, os nossos problemas, eles ficam registrados com ponteira de ferro, com diamante. Ele fica gravado nas tábuas do coração e nas pontas dos altares. Esse é um princípio que mostra realidade emocional. O coração, ele representa as emoções na Bíblia. Quando você lê coração, está falando do espírito do homem, mas quando fala sobre a natureza humana, está falando das emoções humanas. Quando você lê rins ou corações na Bíblia, entenda emoções humanas e realidades interiores da pessoa. Quando está falando nas pontas dos altares, está falando sobre aquilo que você é apaixonado. É aquilo que você desenvolve adoração, desenvolve idolatria, aquilo que você coloca acima de tudo, aquilo que você dá prioridade. Ponta dos altares está ligado ao que você dá prioridade. Isso está ligado, conectado diretamente com o coração, por quê? Porque é aquilo que você se apaixona. E o que é que determina as minhas paixões? O que determina as minhas paixões? É aquilo que eu permito entrar em mim. E por onde é que entra o maior conteúdo? Onde é que está a maior absorção que eu tenho? Aqui, ó. Aqui. Eu absorvo através daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço e com quem eu me relaciono, com o ambiente, com a atmosfera. Então eu vejo, eu ouço e eu absorvo, ou eu sinto. E isso penetra em mim e acaba constituindo o meu ser e a minha forma de reagir. Então, nas pontas dos altares está registrado. Está registrado nas pontas dos altares. É aquilo que é os lugares por onde entra o que eu dou valor. Então, se eu permito que entre em mim algo que me causa algum trauma ou dor, isso vai ficar registrado. E fica aqui, na íris. Agora, você está com Bíblia aí, Diego? Diego não. Diego está falando com comentário aí. Lang, você está com Bíblia aí? Uhum. Você pode me ajudar? Olha o texto que eu achei estudando Jó. Jó 19:4. É muito amor, é muita conversa também. Você pode ler Jó 19:4? Bora. Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria você? Que tradução da Bíblia tu está lendo, Diego? Aí, o Lang. Linguagem de hoje. Deixa eu pegar outra aqui. Que tradução de Bíblia é essa, rapaz? Pega uma Bíblia de crente aí, por favor. Pega outra ali. Essa é a mensagem, essa é mais... Olha, eu vou ler aqui uma tradução de obreiro, rapaz. Uma tradução para obreiro. Tá. Obreiro. Pode ler. Embora eu haja na verdade,
errado, comigo fica o meu erro. Embora eu, na verdade, haja errado, comigo fica o meu erro. O que Jó está dizendo aqui? Se eu fiz alguma coisa errada, o erro vai ficar registrado em mim. Se eu tive alguma coisa que não deveria ter feito, fazer, se eu, de alguma maneira, eu agi de maneira errada, esse registro ficará em mim. Jó 19:4. Então, quando Lang vem dizer que os nossos traumas, as questões que nos marcam, os nossos erros ficam registrados na nossa íris, a Bíblia já diz isso. Desde que foi escrita, porque o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Então, estamos falando aí pelo menos de 3.500 anos de registro, mas a história é anterior a isso ainda. Ela foi registrada depois. Confere isso, Lang. O texto de Jeremias e de Jó é verdadeiro? À luz da microsemiótica? Isso aí. Agora, olha outro texto de Jó que eu achei. Porque sabe que tu fala num assunto, os textos da Bíblia eu vou atrás, né? Cara, fala qualquer assunto aí que eu vou achar um texto da Bíblia que mostra que isso acontece. Olha o texto que eu achei de Jó 16. Que aí eu quero entrar noutra área contigo, que é sobre os traços na face. As revelações, porque o nosso perfil de rosto, o nosso rosto, as nossas rugas, tudo isso você estuda também, né? Certo. Exatamente. Então, olha o que diz aqui em Jó 16:8. E aí o pessoal perguntou sobre a obesidade. Olha aí o pessoal da obesidade que estão falando sobre como é que deixar de ser obeso. Ó. Tu me emagreceste, e isso constitui uma testemunha contra mim. Contra mim se levanta a minha magreza, e o meu rosto testifica contra mim. O meu rosto testifica contra mim. Significa o quê? Eu trago também na minha face, no meu rosto, registros da minha história, dos problemas que eu tive. Fala um pouco sobre isso, Lang. É bem interessante, né? Porque, na verdade, nós vamos escrevendo em nós mesmos as nossas ações, né? Nada fica em oculto. E a nossa face, então, desde o rosto, nós temos o rosto maior e o rosto menor, né? O rosto menor é essa parte da boca, né? Até a sobrancelha, que pode ser maior ou menor também. E isso também tem os seus significados, né? Cada ruga, cada sinal, né? Tem alguns que tem umas pintas, né? Na face, todo ele tem um seu significado, a questão emocional e na questão física, né? Na questão orgânica, nas predisposições patológicas. E interessante que se você comparar a face, por exemplo, e pegar a íris, você vai ver que tem muito registros, né, que identificam e que são semelhantes. E até a questão da patologia, por exemplo, patologias das doenças, elas também vão ser as mesmas, né? Então, a face ela vai registrando. Alguns têm alguns tipos de rugas, né? Outros. Não adianta a gente pegar e fazer... uns vão lá e fazem botox e tal, né? Quando vê, volta de novo, né? Na verdade, você está tentando, né, esconder. Mas o mais importante é mudar a mente. E quando a gente começa a mudar a mente, né? Ali eu vi uma pergunta bem interessante, né? Se depois do... Aqui, ó. Mas seu trauma já foi resolvido, ainda é visto? Isso é que nem uma ferida, né? Depois que tu cortou, fica a cicatriz, né? Não quer dizer que tu tenha dor, mas aquela marca tu não tira mais, né? Olha só, marcas da ingratidão no rosto. A Bíblia fala isso, tá? Marcas da ingratidão e do juízo no rosto. Provérbios 25, 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água de beber.
porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te recompensará. Brasa sobre a cabeça, isso gera cicatriz, queimadura, marcas. Naquele tempo, a pessoa que difamava, a pessoa que era ingrata a uma autoridade ou difamava uma autoridade, uma das formas de tortura era fazer uma máscara de ferro, colocar no fogo e colocar essa máscara no rosto da pessoa para queimar, para ficar com a cara queimada. E por onde quer que aquela pessoa fosse, todo mundo diz, esse ali falou mal do rei, esse ali foi ingrato a uma autoridade, ele não reconheceu alguma ajuda. Tá? O sentido da Bíblia é para que lhe arda a cara de vergonha. Mas a ingratidão e a falta de reconhecimento e o não querer a paz marcam como queimaduras no rosto. Isso nós estamos falando, geralmente, estamos falando como sinais de envelhecimento precoce. A Bíblia dá indicações de que pessoas que não são agradecidas, pessoas que não sabem reconhecer ajuda e não prezam pela paz e não buscam a paz, são pessoas que quando a questão é natural, ela não é por algum processo de trabalho ou de doença, que tem sintomas claros de marca no rosto por não serem agradecidas e não buscarem a paz. E o apóstolo Paulo confirma isso em Romanos 12, 20. Fica o registro no rosto. E fica todos eles, né? Até o nosso comportamento, né? Por exemplo, nós temos essa divisão na parte de cima aqui, por exemplo, que é a nossa intelectualidade, né? Nós dividimos ele da ponta do nariz até as sobrancelhas aqui, a questão emocional, né? E aqui é o intuito, a ação, né? Então, através disso, nós sabemos também identificar, por exemplo, se a pessoa ela pensa, sente e age, ou ela sente primeiro, ela age, depois pensa. Como que é o comportamento? Através da face, né? Isso, para quem trabalha com vendas, isso é um espetáculo, né, Lani? Com certeza, na verdade, mas em todo, mesmo a venda, na verdade, a gente faz em tudo que setor, né? A importância da gente poder auxiliar as pessoas e ajudar a pessoa e fazer um raporte com ela, né? Eu digo para que as pessoas me entendam, quem trabalha com vendas, porque o vendedor que tem esse conhecimento, que olha para o rosto de alguém e sabe se o cara pensa primeiro, ou se ele é primeiro emotivo, como é que ele interage, como é que é o processo mental dele através do rosto, o sujeito tem um gatilho mental fantástico aí para conseguir conectar com o seu cliente, né? Ah, não tenha dúvida, né? Até porque ele já vai identificar, e a gente chama do rapport, né? Tu falar a linguagem da pessoa, né? E isso é muito importante. Tu já falar, olha, digamos que a pessoa ela pensa mais, né? E você utilizar a linguagem. Ah, pensa comigo, né? O que você acha, né? Então, aí tu já começou a falar e entrou já na mente da pessoa. Ou se a pessoa foi mais emotiva, né? Sente comigo, né? Tu fala a linguagem da pessoa mesmo sem ela saber. E isso faz toda a diferença, né? Para poder auxiliar ela na venda aí. Sim, com certeza. Lang, fala o pessoal que quer consultar contigo online, o que quer conversar contigo, além de seguir o Lang aí no Instagram, onde é que fica o teu consultório, Lang? O meu consultório fica aqui em Estância Velha, né? Centro Conectude, a clínica que a gente tem aqui, tem em Porto Alegre também, né? Atendo em Porto Alegre nas segundas e os demais dias aqui em Estância Velha. Tá. Travou, tá me ouvindo, Lang? Tô. Para mim, a maior parte do tempo da live está travada. A minha internet, talvez ela não esteja boa. Eu te ouço bem, mas tu tá congelado para mim. Então, Estância Velha e Porto Alegre. Porto Alegre. Maravilha. Então, pessoal, nós estamos quase chegando aí no final da live. Eu vou pedir para o Lang fazer as suas considerações, deixa o seu recado, Lang, e que instruções tu dá para que as pessoas queiram aprender ou desenvolver-se mais nesse campo da ciência. O que queiram vir a conhecer mais, nós temos hoje a FANAP, né, que está
A gente começou com um processo há muito tempo atrás com cursos livres. Hoje a gente chegou num objetivo principal nosso, né? Estamos conquistando aí a FANAP, né? Que veio para que seja um curso, então, hoje a microsemiótica seja um curso de bacharelado, um curso superior. E já tem alunos aí também na live aí que estão participando junto conosco, né? É muito bom, né? Então, e também a questão da Iris, né? Você que queira se conhecer melhor, né? É importantíssimo que você venha fazer, até porque as nossas ações e as nossas decisões, tudo, eles vão sendo registrados. É a questão do nosso DNA, qual o maior horário de pico, que eu melhor funciono, que seria melhor para mim, né? Então a Iris, ela vem nos ajudar a ver a vida de uma forma mais clara. Então um exemplo, né, que eu vou dar, tinha um rapaz que ele é odonto e ele gostava de levantar tarde para trabalhar e sempre era criticado, né? Porque aqui no Sul a gente tem esse negócio ainda da questão que levanta tarde, né? Não, é vagabundo, né? Deus não ajuda, né? E na verdade ele é da genética tipo 1, por exemplo, né? Quando eu falei para ele que ele na verdade começaria a funcionar depois das 10 da manhã, né, que seria o pico maior dele, e que ele poderia trabalhar mais à noite, interessante que ele levantou, sentou para trás e disse, puxa, até que enfim alguém me entendeu, né? E na verdade, cada um funciona de uma forma, nós não somos iguais, né? Deus criou uma forma, lembro do pastor Luciano sempre ensinava nos ensinos de escatologia, né? Fez um e jogou a forma fora, né? Nós somos cada um individual, né? Único, né? Perante Deus. E a microsemiótica, então, ela vem auxiliar as pessoas a se encontrar consigo mesmo, né? A cair em si, né, pastor Luciano? Isso aí, cair em si, tem que cair em si. Tem que fazer que nem o filho pródigo, o sujeito cai em si e vai para o lugar que precisa ir, né? Vai para o lugar que precisa. Então, pessoal, sigam aí o Claudiomir Lang nas redes sociais, Instagram e Facebook, Claudiomir Lang, é isso? Isso aí. Tá? Como tá aqui em cima, ó, você só deve, aqui em cima você está assistindo aqui, ó, é só clicar ali e começar a seguir o Lang. E no Facebook, como é que tá lá? Também, assim também. Claudiomir Lang. Isso tá? aí. Então, segue o Lang lá para você conseguir ter cada vez mais conhecimento nessa área. Pessoal, amanhã, às 21h30, eu vou fazer uma live aqui com o Isao Imamura, o primeiro ilusionista do Brasil, o cara que fez desaparecer caminhão, assim, espetáculo, fez levitar repórter, era um dos principais programas de televisão aberta, era o que fazia as mágicas. Ele vai estar no seu testemunho de fé e nós vamos estar compartilhando sobre a Bíblia e como ele usa a arte para manifestar os valores espirituais. Na quinta-feira, eu vou ter uma live com a Lu Barreto para nós falarmos sobre como você conquista uma terra que não é sua, porque eles são dos Estados Unidos, os imigrantes. Então, vamos falar sobre como você se torna abençoado numa terra que não é sua, uma empresa que não é sua, uma cidade que você não é de lá, como você exerce domínio numa terra que não é sua. E na sexta, com esse meu amigo irmão aí, que está tecendo um monte de comentários, o Diego Wildeberg. Na sexta-feira eu faço a live com ele, tá? Amanhã às 21h30 e na quinta e sexta às 21h. Então, Lang, vamos fazer um print? Deixa eu desativar os comentários aqui. Pessoal, faz o print. Vamos lá, vamos tirar logo essa foto. Vamos lá. Ok? Tirar a foto? Pronto. Marca lá que nós compartilhamos, tá bom? Marca que nós iremos compartilhar os prints que vocês fizeram aí, tá bom? Lang, muitíssimo obrigado, tá? Pela tua participação, pela tua disponibilidade em compartilhar o teu conhecimento. Um abraço aí para a patroa. Eu vi que a Daniela está aí na... Patroa é uma forma gauchesca de dizer a esposa, tá? Eu vi que a Daniela está aí na live com a gente, participando. E o Benjamin, como é que tá o Benjamin? Tá, né? Cada vez mais rápido. O Lang é um papai novo, o filho dele não tem 1 ano ainda.
Então, é uma bênção. Primeiro filho veio. Quando o primeiro filho chega assim, perto dos 60 anos, como é que é, Lang? Não, o pessoal te achou jovem agora aí. Agora o pessoal já mas como esse homem é novo, porque tudo vão querer consultar contigo para saber como é que faz para chegar nos 60 anos com essa face jovial aí, viu? Mas é o problema que o filho renova, né? Faz tu correr um pouco mais, né? Isso aí, isso aí. Então tá. Muitíssimo obrigado, Lang, pela tua presença. O Instagram já vai dar o anúncio aqui que terminou o nosso tempo. Obrigado Vamos pela fazer uma outra oportunidade aí. live, Lang, para desenvolver mais o assunto e trabalhar melhor assim. Tá? Com certeza. Um abraço a Tchau. todos aí. Tchau. Tchau.